Bom, essa vai ser a nossa última aula teórica, né? E a partir daí eu vou estar disponível para atender vocês na dúvida que vocês tiverem com relação à monografia, né? A hora que vocês estiverem escrevendo, se tiver alguma dúvida, vocês entram em contato, que a gente vai estar atendendo, fazendo um atendimento mais personalizado de acordo com a necessidade de cada uma de vocês, né? Eu estou adiantando uma aula. Hoje a gente tá dentro da nossa programação para a gente falar sobre as qualidades de um artigo científico. Para essa aula de qualidade de artigo científico, eu deixei 2 vídeos já falando um pouco sobre isso, né? E aí eu vou falar sobre a apresentação oral da monografia de vocês, né? Vou dar algumas dicas, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Eu vou fazer a apresentação, né, dos slides, e a partir de agora eu não consigo ver vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, é só falar no microfone aí, que eu paro para responder a dúvida de vocês. Vocês estão vendo o slide? Sim. Então tá, obrigadão. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre a apresentação oral de um trabalho científico, porque a monografia de vocês vai ser defendida oralmente. Como nós estamos numa época de pandemia, essa defesa vai ser feita via Google Meet, né? O teu orientador vai ser responsável por abrir a sala, né, e organizar a defesa, passar o link para os membros da banca. A defesa, ela é aberta, né? Então, seu orientador vai decidir se ele quer transmitir via via YouTube, ou se ele vai permitir que as pessoas entrem e assistam na sala do Google Meet. Entrar na sala do Google Meet, a gente aconselha que seja só pessoas conhecidas de vocês mesmo, que não vai fazer nenhuma interrupção, que não vai deixar o microfone aberto, né, para não atrapalhar o processo. Então, teu orientador vai ser comunicado, né, eu vou, assim que o orientador marcar a defesa de vocês, com um ofício de agendamento de defesa, que está no SIGA-A, eu entro em contato com ele para dizer que ele precisa abrir a sala do Google Meet, né? E aí você vai fazer a defesa via Google Meet, mas é uma apresentação oral de um trabalho científico. Então, pelo artigo 39 da Resolução 030, que trata da monografia, né, do trabalho de TCC dos alunos da Unemat, o tempo de defesa gira em torno de 20 minutos, né? É claro que eu já participei de uma banca, por exemplo, que o trabalho era muito extenso e o orientador pediu que a gente desse um tempo de 30 minutos para o aluno para ele poder defender. Combinamos antes da defesa começar. Então, isso pode acontecer, né, a pedido do orientador e com a conivência da banca, mas o tempo de praxe é 20 minutos e geralmente ele tem sido suficiente para a defesa de vocês, né? Só em raras exceções é que precisou de um pouquinho mais de tempo que isso. A arguição dentro da resolução fala em 10 minutos, mas ela não tem um tempo. Ela vai ter o tempo necessário que os membros da banca tiverem para precisarem, né, o tempo necessário que os membros da banca precisarem para fazer a arguição, a pergunta, a colaboração, a contribuição, e a defesa é aberta à comunidade acadêmica, né? Quando era presencial, a gente fazia os cartazinhos e divulgava pela Unemat. Agora que é via Google Meet, vai ficar um pouquinho mais restrito, porque a gente não pode abrir o Google para todo mundo, né? Tem os hackers, enfim, tem gente que atrapalha a defesa, né? E nós não temos esse interesse. A gente costuma falar um pouquinho sobre os passos que a gente deve seguir para garantir
uma defesa tranquila e de qualidade, né? Então, quais seriam esses passos? Primeiro é que a sua monografia, ela tem um volume considerado de informação, né? Ela tem muitas páginas, então você precisa elaborar um bom resumo daquilo que você acha que é essencial você falar para que as pessoas entendam o seu trabalho, para que as pessoas entendam aquilo que você fez, né? Então você vai ter que inevitavelmente fazer um resumo daquilo que você vai falar, porque é muita coisa que você fez, que você tem anotado, né? A sua introdução tem várias páginas, então você precisa elaborar isso de uma maneira eficaz, né? Que seja eficaz para você. Depois disso, você vai criar o material visual, né? Vai ter imagem, quais as imagens vão entrar, quais tabelas, quais figuras, né? Então, você vai precisar gráfico, que gráfico que vai entrar. Então, você vai precisar criar esse material, separar dentre as coisas que você tem, né? Como é que você vai, o que de texto entra no trabalho, né? Para não ficar carregado. Só um minutinho. Então, você vai ter que organizar isso, ver quais textos, como que você vai organizar esse texto para entrar nos seus slides, né? Então, criar esse material e organizar esse material na forma de apresentação. Então, você vai, de tudo aquilo que você tem, né? Você já elaborou seu resumo, agora você vai fazer o designer da sua apresentação, né? E depois de fazer isso, você vai desenvolver a apresentação para o público, né? O fato de você ter colocado alguns parágrafos de texto ou algumas linhas de texto nos seus slides, porque ele também não pode ficar sobrecarregado de informações, né? Então você tem que ter bom senso nisso. Então, depois de você fazer isso, você precisa ver o que é que você vai falar, né? Então, tem aquelas coisas que estão escritas, as figuras, as tabelas, mas você vai precisar falar mais coisa. Então, você precisa desenvolver essa apresentação, tá? Então, esses são passos fundamentais que vocês precisam fazer para a apresentação do trabalho oral. Com relação ao seu conteúdo, é fundamental que você prepare isso com antecedência, tá? Para quê? Para que você vá treinando a sua apresentação. Escreva essa apresentação, né, que você vai fazer, é importante isso. O material visual que você elaborou, você veja se está adequado para aquilo que você tem que falar, e calcule que você vai gastar em média, porque tem slides que você gasta mais, tem outros que você gasta um pouquinho mais, menos, 1 minuto por slide. A gente costuma calcular isso. Então, se você tem 20 minutos, tua apresentação vai ter mais ou menos 20 slides. Ah, mas deu 22, tudo bem. Você vai correr aí em alguma coisa, né? Mas gira em torno disso, né? Esse é um bom parâmetro para você pensar a sua apresentação. Ela deve caber em torno de 20 slides. O que você precisa, né? Como que você organiza esse material? Você vai precisar de um slide onde vai entrar a logomarca da universidade, o título do seu trabalho, o seu nome, o nome do seu orientador, né? A instituição, já falei, e se você teve bolsa ou algum tipo de financiamento, é aqui, né, nesse primeiro slide que vai entrar o nome das instituições que financiaram o teu projeto, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma capa de início de apresentação. Ela botou uma figura de fundo, essa figura só está presente na capa, porque ela tira um pouco da facilidade de visualizar as coisas, né? Então, ela só colocou aqui na capa. Na apresentação dela, ela não tem essa figura de fundo, né? Então, enquanto tem pessoas que gostam de colocar, tem outras que já deixam o slide mais no básico mesmo, né? Então, esse meu outro orientado, os dois foram meus orientados, esse outro não, só botou mesmo a capa branca, sem outras coisas para chamar a atenção, né? Então, tem aí
a identificação da instituição, o título do trabalho, o nome do orientado, o nome do orientador e o período em que ele estava defendendo. Então, vocês usem o bom senso para essa parte do trabalho de vocês. É interessante que vocês façam um sumário no seu slide, né, para que as pessoas já fiquem informadas do que é que você vai apresentar. Olha, eu vou apresentar uma introdução, objetivo, material e métodos, resultado de discussão, consideração final, enfim. Você pode já prever para a banca os itens que você vai trabalhar. O que eu vou falar aqui, a partir de agora, são sugestões, não significa que serão esses números de slide, né? Então, só para você usar o bom senso para poder dividir o teu material de uma maneira sábia, né? Não adianta você colocar 5 páginas de introdução e 1 página de resultado, né? Então, vocês entendam que essa divisão de número de slide para introdução, o objetivo que eu vou falar aqui é só sugestão, mas usem o bom senso para fazer isso para vocês, tá? Então, a introdução, você vai gastar mais ou menos 2 slides, né, para fazer essa parte, né? E ela tem que apresentar as informações sobre o que é que você, por que você está trabalhando, escolheu trabalhar esse assunto. Você pode colocar um pouco sobre o marco teórico das informações referentes ao seu tema. Você precisa usar a introdução para convencer as pessoas da importância do problema que você está trabalhando, né? E você pode apresentar aí os dados da literatura mais marcante que você tem na sua introdução. Lembra que você vai ter aí no seu trabalho de monografia umas 4, 5 páginas de introdução, e você tem que reduzir isso em mais ou menos 2 slides, né? Aqui eu só estou mostrando um exemplo de uma introdução. Lembrem que vocês têm que ter parágrafos bem curtos para não sobrecarregar o slide. Aqui a gente colocou as informações junto com imagens, né? E já colocamos também os autores dessas informações, né? Mas isso é só um exemplo. Tá? Às vezes a gente pode colocar animação, mas muito cuidado, né? Só use animação quando ela realmente foi necessária, que nesse caso, porque a gente tinha que falar sobre cada fruto, então por isso que foi feito com animação, né? Então, você vai organizar os seus itens de introdução nesses slides, podendo ou não utilizar figura, fazendo a citação daquilo que não é de vocês, daquilo que vocês pegarem em algum lugar, né? Então, é uma maneira de organizar a introdução. Vocês vão fazer isso da melhor maneira para vocês apresentarem esse item da sua monografia, do seu TCC. Depois disso, tem os objetivos, né? Onde você vai colocar o porquê que você fez o trabalho. Objetivo não tem muito que a gente discutir, é aquilo que está no trabalho, você vai copiar e colar para o seu slide, né? Então, você pode fazer ele todo, ou você pode colocar os objetivos gerais, falar sobre ele, e depois entrar com os objetivos específicos. Aí você escolhe a maneira com que você vai fazer isso. Mas esses objetivos, ele tem que aparecer no seu trabalho. Depois dos objetivos, vem o material e métodos, que é como você fez a pesquisa. Até 3 slides, você tenta apresentar isso da melhor maneira que você conseguir. Então, você vai mostrar os principais itens que identificam como é que você fez a pesquisa, né? Então, você vai falar da descrição da população amostral, né, do número, dos critérios de exclusão ou inclusão, enfim, do local que você fez a pesquisa, os métodos que você utilizou, o delineamento. Então, você tem bastante informação que você vai precisar colocar aí nos seus slides. Aqui eu quero mostrar como é que eu apresentei o material e métodos do meu doutorado. Era muita informação,
sabe? Muito protocolo, muita informação. Então, se eu fosse colocar no slide, ficavam uns textos muito grandes. Então, eu optei por apresentar o meu material e métodos por esquema, porque aí eu mostrava o que é que eu tinha feito, né? Então, eu comecei apresentando sobre o desenho experimental, né? Então, eu fiz um esquema dizendo que a unidade experimental eram tanques de 310 litros, como mostra a figura, preenchido com 80 litros de água, com aeração e circulação constante. Esses tanques estavam organizados em controle e tratamento, eram 5 tratamentos. Cada um desses itens, cada um, o controle, cada um dos tratamentos, tinham 4 réplicas, e em cada tanque tinha 10 indivíduos, para 10 peixes, né? Que era da espécie dos tambaquis, com peso médio tal, com comprimento padrão tal. Aí os peixes foram retirados com tantos e tantos dias de alimentação. Enfim, eu fui fazendo um esquema para que a pessoa entendesse como foi o meu material e métodos, porque eu não tinha condição de descrever ele, ficaria muito, o slide ficaria muito cheio, perderia a atenção das pessoas que estavam ali ouvindo a minha defesa, né? Aqui eu mostrei como estava organizada a unidade experimental, né? Tirei foto, coloquei as análises que eu fiz, né? Das variáveis da água, análise do peixe. Então, eu fui organizando o meu material e métodos em itens, né? Para facilitar o entendimento das pessoas. Reparem que alguns de vocês que vão fazer trabalho experimental vai ter protocolos a seguir. E não vai dar para você colocar todo o protocolo aqui. Por exemplo, sei lá, o trabalho é de histologia animal, eu fiz o protocolo para lâmina e coloração, enfim, você não vai poder descrever, você vai falar protocolo fulano de tal. Então, já coloca as fotos das fases desse protocolo, enfim. Organiza isso de maneira que não fique tão sobrecarregado e também não faltem informações que são necessárias para as pessoas entenderem o método do seu trabalho, né? Então, você vai ter sempre que apelar para o teu bom senso. O que é importante, o que é interessante, para que você coloque nesse seu item material e métodos, tá bom? Depois dele vem o item que é mais importante do seu trabalho, que são os resultados, que é o que é que você encontrou no seu trabalho, né? Então, a gente fala assim, 3, 4, 5 slides, né? Então, vocês usem o bom senso aí para esses resultados, né? Você vai utilizar gráficos, tabelas, então procure uniformizar a sua apresentação desses resultados, né? Se você vai usar figura que você utilizou no seu trabalho, veja se essas figuras estão adequadas para o slide que você vai estar apresentando, né? Se não tiver, você volta lá no Excel, faz ele do tamanho legal para ele aparecer nos seus resultados, né? Às vezes você vai copiar uma tabela do texto e essa tabela não fica bom na apresentação dos resultados, então muito cuidado na hora de organizar os seus gráficos dentro da apresentação dos slides, né? A tabela ela precisa ficar legível, ela não pode estar quebrada, né? Com faltando informação, então às vezes você vai precisar tirar as informações da sua tabela e construir uma nova tabela aqui para o slide. Esse é um exemplo também do meu doutorado, e eu precisei construir a tabela de novo aqui nos slides, porque copiar e colar do texto, ela ficava muito pequena, e se eu ampliasse ela ficava muito... tirava o foco dela, né? Então, aí eu precisei refazer essa tabela no próprio slide, né? Então, muito cuidado com isso, para que os seus resultados fiquem fáceis de ser entendido pela banca e por aqueles que vão estar assistindo a tua defesa. Por último, você tem a conclusão do trabalho ou considerações gerais, né? Você vai usar aí 2 slides, mais ou menos. O que é que você aprendeu com isso? A sua conclusão, ela deve estar relacionada com os seus objetivos. A conclusão, ela responde os seus objetivos, tá?
E você vai concluir com base naquilo que você apresentou nos seus slides. Não adianta você colocar uma conclusão que você optou por cortar da sua apresentação, porque aí ela não tem sentido, tá? Então, coloque as conclusões daquilo que você apresentou. Então, sua apresentação vai estar mais ou menos organizada assim. Né? Então, a conclusão por itens, né, facilita melhor o entendimento. Tome cuidado na hora de escrever esses itens para que ele não tome muito o seu slide, para que ele não fique muito sobrecarregado. Tá? Você pode também apresentar alguns tópicos opcionais, como significância do estudo, recomendações. É muito bom que você coloque as referências que você citou lá na introdução, ou que porventura você tenha falado na discussão dos seus resultados. Né? Percebam que a gente não tem um item muito grande para discussão. Você pode fazer também isso, colocar algumas referências que dão suporte aos seus resultados. Então, você também pode colocar como um tópico adicional um item, um slide de discussão dos seus resultados. Use o bom senso sempre, tá? Algumas dicas que sempre são importantes na hora de você elaborar o seu material visual. É importante que tenha o título do teu trabalho, isso não pode faltar. É bom que você inclua o número de página nos slides, porque aí a banca fica até mais fácil. Se ela falar assim, olha, eu estou com dúvida no slide número 3, aí você já tem lá, a banca já viu que é paginado, já fez a anotação de qual slide tem dúvida, fica mais fácil para você buscar, né? Porque senão vai ficar aquele lance, ainda mais agora que a apresentação por Google Meet, né? A banca pode ter uma dúvida e falar, vai ver o slide de resultado. E, não, passa esse, é o próximo. Ah, não, é mais um para frente, é um para trás. Então, para não ficar assim, inclua o número de página no slide, porque aí quem tiver dúvida vai certinho te dizer qual é o slide que você precisa voltar para que ele tire dúvida. Você pode colocar um sumário antes da introdução, como eu disse lá no comecinho da nossa apresentação. Não utilize letras pequenas demais, né, para que atrapalhe a visualização das pessoas. Então, coloque letras de um bom tamanho. Você, tem algum tamanho? Não sei o tamanho, depende da fonte que você vai utilizar, né? Então, você escolhe e coloca na tua apresentação e vê se fica de um bom tamanho isso, né? Não polua seus slides com informações excedentes, com muitas informações. É preferível que você coloque menos informação e abra um novo slide para isso, para que o visual fica bom, para que as pessoas consigam ler com calma, né? Então, não encha muito seu slide com muitas informações. Evite abreviações, só aquelas mais conhecidas mesmo. Refaça tabelas e gráficos apresentados inadequadamente para slides, aqueles gráficos e tabelas que você não conseguiu adaptar para o slide, você refaça ele. Se for mostrar dados de outros autores, textos, informações, é obrigatório colocar referência, né? Cuidado com o uso de animações nos slides, porque isso tira muita atenção, mas você precisa ter muito controle dessas animações, né? Então, muito cuidado com isso, né? Para que a animação não chame mais atenção do que o conteúdo do seu trabalho, né? Então, cuidado com o uso de animações. Pode usar, mas com bom senso. Uma coisa interessante é você acertar a velocidade com que você vai fazer a apresentação, né? A velocidade com que você se sinta bem e que faz com que o teu trabalho caiba no tempo destinado à defesa, né? Às vezes, quando a gente fica muito nervoso, a gente fala rápido demais, ou às vezes a gente esquece que vai falar e a apresentação fica lenta demais, então não seja lento como uma tartaruga e nem tão rápido quanto um coelho. Então, acerta o tempo em que você precisa e a tua apresentação fique legal para vocês fazerem. Por isso que é importante treinar, né? A parte de treinar a apresentação
ela é importante para você acertar essa velocidade aí, né? Para quanto tempo você vai precisar para apresentar teus dados, né? Então, isso é uma coisa importante. Treine primeiro sozinho, né? Faça essa apresentação só para você mesmo. Depois chame algumas pessoas da sua confiança e que são críticas, né? Para que você apresente para elas, para que elas te dê as dicas de alguém que está vendo de fora, né? Então é importante que você treine essa apresentação para que na hora da defesa tudo fique sob o seu controle, para que você tenha controle de todo o processo de apresentação. Então treine bastante para isso. Nós não estaremos numa apresentação presencial, onde esses itens são mais importantes, né? Então, mas tome cuidado com a vestimenta, porque ainda aparece um pouco do teu corpo na apresentação, como aparece o meu agora nesse Google Meet, nessa apresentação nossa, né? Então, toma cuidado com isso, tenha postura, né? Tenha postura para apresentar. O movimento seu vai estar limitado, porque você vai estar na frente da tela de um computador, mas prestem atenção nos movimentos que vocês vão estar fazendo. A entonação de voz é fundamental. Você precisa, com a entonação da sua voz, você demonstra força, você demonstra domínio, né? Então, treine isso, para que você, na hora de apresentar, consiga ser claro, objetivo, e uma coisa muito importante, usar o vocabulário correto, né? Prestem atenção nas concordâncias de gênero, nas concordâncias de número, né? Então, aquilo que é plural, aquilo que é singular. Então, prestem muita atenção na hora de falar, né? Na entonação da sua voz e naquilo que você vai falar, para que fique bom a sua apresentação. Confira com o seu orientador o horário da defesa, o link da defesa, né? Depois que ele determinou o link, você pode entrar na sala, mesmo que não for o dia nem nada, para você treinar, enfim, né? Veja os slides que você vai usar. Aqui a gente não precisa de indicador, porque como a gente está trabalhando com a apresentação no Google Meet, você tem a setinha, né? Que você pode utilizar como o apontador ou indicador daquilo que você está fazendo. Faça as suas anotações, traga com você os artigos que você usou, caso alguém pergunte alguma coisa, né? Já deixa uma pastinha separada com os artigos que você está citando no seu trabalho, né? Faça um ensaio final e relaxe para o dia de apresentação. Não adianta também chegar muito tensa, que essa tensão vai atrapalhar vocês na apresentação. Tentem se manter o mais calmo possível, tá tudo certo. Se você chegou na defesa, é porque você tem total capacidade para isso. Teu orientador não te colocaria para defender caso você não tivesse preparado para essa defesa. Então, vá com calma, né? Eu sei que é difícil falar para ter calma num dia da defesa, mas tentem ficar o mais calmo possível para que isso não atrapalhe a sua defesa. 3 pontos são fundamentais para o dia. Primeiro é chegar cedo, entrar na sala antes dos demais membros da banca e das pessoas que vão estar na defesa. Você é a primeira pessoa que deve estar lá, tá? Então você tem que chegar primeiro que todo mundo. O segundo é apresentar com convicção. Seu trabalho é importante. Você se preparou para isso. Ele está concluído, ele tem dados muito bons. Então, tenha convicção da qualidade do seu trabalho. Porque se você não tiver isso, você não consegue convencer as pessoas que o seu trabalho é bom. Então, tenha convicção. Enfrente a sessão de defesa com serenidade, tá? Embora para você seja uma novidade, você está fazendo isso pela primeira vez, a banca tem experiência, seu orientador tem experiência, é coisa do cotidiano para eles, tá? Então, tenha paciência e tenha serenidade na sua defesa.
Aqui, olhe para as pessoas, é quando você estava, quando nós estávamos no presencial, né? Mas olhe para a tela do seu computador, acredite que seu assunto é muito importante, muito interessante, tranquilize, porque você está preparado para esse dia da defesa, né? Então você precisa estar tranquilo, demonstrar tranquilidade para a banca, deixa a banca também tranquila, a defesa fica melhor. Se você descobrir algum erro no seu slide, passa ele. Depois, se a banca apontar, teu slide tinha tal coisa errada, fala assim, pois é, professor, eu percebi, obrigado pelo aviso, né? Mas já não dava mais para eu consertar, né? Mas eu vi mesmo que foi um erro, tal, enfim, né? Conversa numa boa sobre isso, mas não se prenda a um erro do slide. Não fique nervoso ou nervosa porque teu slide tem um erro, né? Continua a sua apresentação, paciência. Passou o erro, passou, né? Fala devagar, né? Não tente correr. Eu tinha um problema muito sério quando eu comecei a dar aula. Eu ficava nervosa e eu acelerava a minha fala, a minha apresentação. Isso atrapalhava meus alunos a entender aquilo que eu queria explicar, que eu queria dizer, né? Não distraia a plateia com piadinhas. A sua apresentação ela tem que ser descontraída, mas ela não pode ter coisas que chamem mais atenção do que a tua apresentação, do que o teu conteúdo, né? Então, muito cuidado com isso. E finalize a sua apresentação. É importante que você chegou no final, diga, olha, é isso que eu tinha que apresentar hoje. Muito obrigada. Finaliza, porque às vezes você para de falar, a banca ou as pessoas esperam alguma coisa para concluir, você não finaliza a sua apresentação, você não diz para eles que acabou e eles ficam esperando que você encerre, fica uma situação assim de alguns segundos meio no vácuo, né? Então finaliza, terminou, fala, bom, obrigada, faça um slide, então obrigada, alguma coisa que indique que você terminou a sua apresentação e que não deixe dúvidas sobre isso, tá? Então, muita atenção nessa finalização. As pessoas vão fazer a arguição, sim. A banca está ali para isso. Né? Então, você vai ter que responder pergunta ou um comentário. Vai ter que escutar, vai ter que conversar com a banca. Por que a banca vai perguntar? Porque vai querer uma informação adicional. Né? Se interessou pelo seu assunto, achou seu assunto interessante e quer saber mais sobre ele. Então, a banca vai perguntar. Às vezes a gente acha que está explicando bem e pode ser que a gente esteja equivocado. E aí a banca não entendeu muito bem aquilo que você falou, aquilo que você queria dizer. Então ela vai perguntar para entender melhor aquilo que você está explicando. Elas também vão perguntar, muitas vezes, porque sabe que você sabe e que você não falou de alguma coisa. E então eles vão perguntar aquilo que é óbvio que você sabe para que você fale, né? E é uma oportunidade que você vai estar tendo para mostrar o teu conhecimento. Então a banca também pode te ajudar nisso. Porque querem se exibir, às vezes você tem bancas complicadas, mas na monografia geralmente isso não acontece. Isso é muito mais comum em banca de doutorado, em que você tem muitas estrelas na banca, e aí as pessoas ficam competindo, e às vezes querem fazer pergunta para mostrar mais serviço que o outro, né? Querem atrapalhar? Não tem gente que queira te atrapalhar, mesmo porque a banca não é uma banca imposta. A banca é uma decisão do orientador e do orientado. Mas já teve, eu gosto de contar uma história que aconteceu com uma moça que ia defender o doutorado dela. E aí ela queria colocar uma pessoa na banca, né, do doutorado. O doutorado é uma banca de cinco membros, né? E aí a orientadora dela falou assim, não coloca, essa pessoa é complicada. Ah, não, mas eu citei a pessoa no trabalho, eu acho a pessoa incrível, não sei o quê, deixa eu colocar, e foi, insistiu, a orientadora falou, tá bom, põe essa pessoa. Aí chegou o dia da defesa do doutorado, isso foi lá em Cuiabá. Chegou no dia da defesa do doutorado, a pessoa apresentou, tal, a banca estava composta, inclusive com essa pessoa que veio de fora, tal. Aí, na hora de passar a palavra para a pessoa,
a pessoa realmente era muito complicada e detonou o trabalho, mas falou mal, mas falou tanto que a orientadora pediu a palavra e falou assim: no meu céu, a única estrela que brilha sou eu. Essa banca está suspensa. Nós marcaremos um próximo dia para a defesa. Catou as coisas dela e foi embora. A menina chorou, acho que durante um mês, até chegar uma nova defesa, né? E aí, depois a orientadora falou: eu não falei que essa pessoa ia te atrapalhar, né? Ela falou demais e eu não podia deixar, por isso que houve essa interferência. Então, às vezes acontece. Na nossa realidade de monografia aqui na Unemat, do tempo que eu estou nessa disciplina e que já se vão muitos e muitos anos, nunca aconteceu. Porque a gente escolhe membros da banca, parceiros, pessoas que podem contribuir, pessoas que têm boa vontade para contribuir. Então, as nossas bancas são bastante tranquilas e com os parceiros que, de fato, querem contribuir com o trabalho. E as pessoas perguntam por uma coisa principal, porque elas estão ali para te avaliar. Né? Elas foram convidadas para te avaliar. Então, elas querem saber se você sabe, se foi você que escreveu o trabalho mesmo. Então, ela vai perguntar coisas que quem responde só é quem consegue, quem fez o trabalho. Né? São coisas que só consegue responder quem fez o trabalho. E a partir daí, eles vão avaliar qual é o seu domínio de conteúdo da monografia que você escreveu. Né? Então, é tranquilo. Não tem grandes problemas. Como é que você deve responder a essas perguntas que a banca está fazendo? Né? Aberto para sugestões e críticas. Lembrando que ninguém está ali para te prejudicar, né? Então você tem que estar tranquilo para isso. Vai ter pergunta, vão ter sugestões, depois você e seu orientador vão definir quais sugestões vocês vão acatar, quais sugestões vocês vão deixar passar, porque não cabe dentro da sua monografia. Aceita as críticas, porque elas também te ajudam a crescer. Se as pessoas ficassem passando a mão só na sua cabeça, você não chegaria onde chegou. Tá? Então, aceitem as críticas, que elas são boas. Agradeça as boas sugestões e as boas críticas, né? A banca está ali para contribuir, então ela está fazendo o trabalho dela. Quando você não souber a resposta, admite que você não sabe. Né? Fala, olha, eu não sei, eu não pensei nessa possibilidade, nessa hipótese, né? E aproveita para elogiar, é uma boa pergunta. Eu realmente, quando eu fiz meu trabalho, eu não pensei nessa possibilidade, né? Eu pensei em outras possibilidades, mas nessa eu realmente não sei como te responder isso, porque não foi isso que eu fiz, não foi esse caminho que eu adotei. Então, não tem problema também não saber alguma coisa. Você tem que saber do seu trabalho, isso sim, né? Mas, às vezes, vem algumas perguntas que extrapolam um pouco o trabalho. E se alguém fizer um comentário maldoso, deixa passar, é a sua defesa, você já está perto de obter o tão sonhado diploma de graduação em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, ou só licenciatura em ciências biológicas. Então, aguenta um pouquinho que já está terminando e você logo, logo já vai poder estar com o seu diploma, né? Então, deixa passar aquilo que não é importante para você. Deixa passar, sabe? Não perca tempo com isso. Ao final do trabalho, você vai vai ter sucesso, né? Você vai conseguir o teu objetivo, né? Você vai conseguir fazer uma boa apresentação. É fundamental que você esteja preparado para isso. Aqui são as fontes que eu utilizei nesses slides. Então, meus caros, minhas caras, é um pouco isso que eu queria apresentar para vocês sobre a apresentação oral de um trabalho científico, né? Já que vocês vão precisar apresentar a monografia de vocês. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Professora, eu tenho. São 20 minutos.
Caso na hora eu fique nervosa e levo 18 minutos, diminui a minha nota? Não, é até 20 minutos. O que não pode acontecer é você apresentar em 10 minutos, por exemplo, né? Porque você tinha 20, você apresentou em 10, ainda sobrou 10 minutos. Se você, você pode apresentar em 15, de 15 a 20 minutos é um bom tempo de apresentação. Ah, tá ok. Aí, se passar um pouquinho de 20, né? Eles também dão um pouquinho de 5 minutinhos para frente, ou se você precisar de fato de mais tempo, o teu orientador se encarrega de comunicar à banca isso com antecedência. E aí, meninas, mais alguma dúvida sobre a apresentação? Eu sei que vocês já fizeram um monte de apresentação durante a graduação, né, nos seminários, nas aulas que vocês deram, mas se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar nisso. Bom, como não tem dúvida mais, esse era o recadinho do dia de hoje, né? A partir de agora a gente não vai ter mais aula teórica, porque a gente já trabalhou os conteúdos com vocês, daquilo que é importante, né? De novo, eu só quero reforçar, nós já fizemos uma aula sobre plágio lá no TCC1, mas, de novo, eu quero reforçar que vocês tomem muito cuidado com relação a plágio, né? Plágio é um crime previsto no nosso Código Penal, né? E também tem outras leis específicas para ele, então tome muito cuidado. Opa, desculpa. Tome muito cuidado. A maneira de evitar plágio é muito simples, é fazendo as citações de acordo com as normas da ABNT, né? Hajam com ética na sua monografia e na defesa da sua monografia, né? Então, são coisas importantes que vocês precisam estar atentas, né? Só tem menina aqui. Então, é isso, pessoal. Eu vou estar à disposição de vocês, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Então, nesse processo de finalização da monografia até a defesa, vocês entrem em contato comigo o tempo que vocês precisarem da minha ajuda, tá? Não esqueçam que para a defesa existe um ofício de agendamento de defesa que está no SIGA-A. Vocês precisam fazer o upload, o download desse material, passar para o seu orientador, ele vai preencher e assinar e me enviar. Eu preciso saber com antecedência a data, o horário da defesa, quem é o membro da banca, o título certinho do seu trabalho, porque eu preciso providenciar a ata de defesa e mandar para o teu orientador. Então, eu preciso disso com uma certa defesa, um certo tempo da sua defesa. Uma coisa importante é que os membros da sua banca, eles precisam receber a monografia antes da sua defesa. Mas não é um dia antes, eles precisam de tempo para ler também. Eles também têm um cronograma, já vou abrir para você, Jéssica, só um pouquinho. Eles também têm um cronograma de atividade deles. Então, mandem aí com uma semana de antecedência. Né? É bom eles receberem com essa antecedência, até antes, se você conseguir. Mas o tempo mínimo aí é uma semana de antecedência para que ele tenha acesso ao teu material e consiga ler com calma. Jéssica, pode falar? Professora, eu tenho uma dúvida, mas não está relacionada ao conteúdo de hoje. Posso Não, falar? pode sim. Pode falar. Em relação ao texto, o título, eu não lembro que a senhora disse se tem um espaçamento antes do parágrafo ou não. Não, você pode usar centralizado no meio, né, o título, ou justificado. Né? Aí você vê esteticamente o que fica melhor. Geralmente o que fica melhor é centralizado. Sim, aí não tem aquele espaço antes do próximo parágrafo? Entre o título e o texto? O título seu não vai estar no texto. O seu título vai estar na capa, na contracapa, na folha de aprovação. No texto não tem. Ah, tá, entendi. Tá? Tipo assim, na introdução não tem o seu título. Uhum. Não, sim, eu só queria saber assim, se, por exemplo, está escrito introdução,
Aí vem o texto da introdução. Ah, tá. 2 tabs. Você vai dar 2 tabs que ele vai descer. Tá. 2 tabs, não, dois negócios de parágrafo, né? Que você bate e ele vai para baixo. Ah, entendi. Tá bom? Beleza, obrigada. Nada, imagina. Então, pessoal, é isso por hoje. A Tamires levantou a mão. Pode falar, Tamires. Professora, bom dia. Bom dia. A respeito da data que aparece lá na capa, quando é a data da defesa, a gente tem que colocar o dia também ou só o mês e o ano? Na folha de aprovação tem um lugar de data. Aí você coloca o dia, tudo certinho. O dia, o mês e o ano. O local. Ah, tá, joia, O então. local fica todo mundo Mas lá na Cáceres. capa Ah, entendi. Tá, joia, então, obrigada. Nada, imagina. Outra coisa, professora, fiz marcou tudinho. E se acontecer algum imprevisto comigo, por exemplo, moramos eu e minha mãe, se acontecer alguma coisa, eu não tiver como apresentar, aí como que eu faço? Eu tenho uma outra data ou tem que ser para o outro semestre? Não, você vai ter outra data se você agendou a sua defesa num período em que não era o último dia letivo, né? A gente pede que você agende antes do último dia letivo, porque se tiver algum problema, principalmente agora que a gente está com esse problema de internet, né? Às vezes não é nem problema pessoal seu. Você estava lá, a banca estava lá, estava todo mundo e você caiu. Caiu e não conseguiu voltar mais. Né? Então, a gente sempre pede que vocês marquem com uma certa antecedência para que, se acontecer um problema desse, no dia seguinte você pode defender também. Tá certo, porque semana passada a minha internet entrava, saía, estava horrível, horrível, horrível. Hoje, 15 minutos antes da nossa aula, eu não conseguia entrar na internet, eu tive que reiniciar o meu provedor 2 vezes e rezar, porque não resta nada para você fazer, para ver se entrava. Ainda bem que entrou, mas tem dia que não dá certo. Né? Tá certo. Eu fiquei preocupada, falei, será que é reprovação direto? Porque imprevisto pode acontecer, né? Mas exatamente. Tá certo, então. Tá ok, muito obrigada. Tá? Você pode defender, sim, a banca e teu orientador vai ter esse bom senso, né? Mas marca com uma certa antecedência. E já comunica teu orientador dessa possibilidade. Por exemplo, você mora sozinha com a tua mãe. Fala, olha, eu moro com a minha mãe. Se a minha mãe passar mal, se acontecer alguma coisa com ela, eu tenho que parar a defesa porque não tem ninguém para acudir. Então, já deixa seu orientador avisado, né? Porque aí ele é uma pessoa que vai estar te ajudando a justificar a tua ausência para a banca, né? E já está organizando a próxima defesa. Então, né, antecedência e avisar o teu orientador desses possíveis imprevistos, tá bom? Ok, muito obrigada. Espero que não aconteça de jeito nenhum, mas há possibilidade, né? Ok, muito obrigada. Não vai acontecer, a gente torce para isso, mas você tá certa. Você tem que se prevenir dessas possibilidades, né? Então, já deixa mais ou menos acertado. Mais alguém tem dúvidas sobre isso? Sobre outras coisas também? Pode ser? Então, pessoal, é isso, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui, né? Estou aqui na torcida para que vocês tenham todo o sucesso do mundo na defesa da monografia, que ela aconteça mesmo, né? Às vezes a gente tem bastante aluno matriculado e a defesa acaba não acontecendo. Então, e a gente vai estar pronta para dar todo o suporte técnico que vocês precisam para que a defesa ocorra com sucesso e ocorra bem, tá bom? Um abração a todas, se cuidem, e eu vou estar sempre à disposição para ir tirando a dúvida de vocês, tá? Professora. Oi, Clarice. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu não ouvi direito, acho que a senhora falou, mas eu não entendi. Tipo assim, a respeito da banca. A gente que escolhe quem vai estar na nossa banca? Você e seu orientador, né? Você vai conversar com o orientador, né? E o orientador vai estar indicando para você nomes. Você também pode conversar, falar, olha, professor, eu gosto da professora fulano de tal, e essa pessoa me ajuda sempre, então seria importante ela participar. Isso é uma conversa entre você e seu orientador. Mas muita atenção. Se seu orientador falar, não, eu não quero essa pessoa, provavelmente ele tem um motivo para isso.
Sim, um sim. motivo que você desconhece como aluno, mas que ele, como professor, né, já sabe. Experiente de banca já sabe, né? Exatamente. Então, cuidado, né? Não insista muito caso o seu orientador fale, olha, não vai ser bom colocar essa pessoa, né? Pode ser que exista coisas aí que está além da nossa compreensão. Então, Sim. evite isso, tá? Se Tá o seu bom. orientador disser que não. Mas você pode sugerir, com certeza, pessoas para a sua banca, né? Tá bom, professora. Obrigada. Assim, de nada. Tenha bom senso, todos vocês, isso é para todos, não é só para Clarice, de indicar pessoas que vão colaborar com o seu trabalho, tá? Não adianta falar indicar alguém assim, eu queria um recém-formado que não tem experiência, né? A pessoa acaba não tendo o que contribuir, né? Então, colocar gente que tenha potencial de contribuição para o teu trabalho, tá? Mais alguma dúvida? Se não tem dúvida, a gente encerra por aqui, tá bom? Então, estou sempre à disposição de vocês. Essa é a nossa última aula teórica, né? Mas a gente vai se falando até a defesa. Beleza? Beleza, bom dia, bom final de semana. Para Até vocês logo. também, gente. Aproveitem o sábado. Bom dia. Bom dia, até mais. Obrigada. Obrigada, professora. Boa Tchau, tarde. tchau.